dia a todos. Está dando para ouvir legal aí? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite da pessoa da Lúcia, o convite de podermos estar aqui essa manhã para refletir sobre a mensagem do Mestre. É com grande alegria que nós estamos aqui, vendo todo o esforço que tem sido feito pelo Departamento de Evangelização, vocês obreiros, todos vocês, a dedicação que vocês têm empenhado, buscando sempre se aprimorar, se qualificar. Nós possamos hoje ter uma manhã muito abençoada, sob o auxílio da espiritualidade maior, para que a gente possa refletir sobre a mensagem do Mestre. Que Jesus nos abençoe, que o nosso querido professor Eurípides esteja conosco, nos ajudando um pouquinho a acolher essa mensagem em nossos corações. Está dando algum eco? Vocês estão percebendo? Não? Está dando um pouquinho, né? Deixa eu diminuir um pouco mais. Melhorou? Vamos ver, né? A gente vai, se der problema, a gente usa o outro. Mas bom, pessoal. Como a proposta do tema, é falar sobre o Evangelho e o evangelizador. Então a gente vai fazer o seguinte, como nós temos, está dividido em duas grandes partes, vamos dizer assim, a nossa proposta pela manhã. Nessa primeira parte de 1h30 a gente vai fazer algo mais teórico, nós vamos trazer material para refletir em torno da mensagem de Jesus, do Evangelho, em torno da pessoa do Cristo, que é o Evangelho em si. A gente vai fazer uma primeira parte falando um pouquinho do Evangelho, depois a gente vai abrir um pouquinho de tempinho para a gente fazer se tiver alguma pergunta e tudo mais, para a gente passar para a segunda parte, que é como transmitir o Evangelho, que seria a parte da evangelização. Depois, na segunda parte, a gente vai fazer algo mais prático. A gente trouxe alguns textos aqui, nós vamos fazer alguns exercícios relacionados a textos do Evangelho. Nós vamos fazer formar alguns grupos, e nós vamos fazer uma parte mais prática para ver como é que a gente pode, de uma maneira mais efetiva, extrair os ensinamentos do Evangelho para a gente aplicar, seja na nossa vida cotidiana, seja aqui na atividade de evangelização. Então a gente vai passando com bastante calma e, na medida do possível, podem até interromper para fazer questionamentos durante mesmo. Não precisa ser justamente naqueles tempos, naqueles minutinhos que a gente vai reservar. Se tiver alguma dúvida, já pode parar, que a gente vai atender na medida do possível. Beleza? Bom, então, falar de Evangelho, para a gente falar de Evangelho, a gente precisa falar primeiro do Cristo em si. Quem é o Cristo? Quem é o Jesus que a doutrina espírita nos apresenta? Não o Jesus que nós conhecemos por séculos, talvez, o Jesus distante de nós, o Jesus cuja luz foi ofuscada, o Jesus que nós acabamos transformando em chefe de mais uma religião do mundo e não no Jesus como ele era, o Jesus universalista, o Jesus cósmico, como a doutrina nos apresenta, o governador do nosso ordem, ou seja, um espírito responsável pela evolução de 20 bilhões de outros espíritos, ou mais. Então não tem como a gente passar por Jesus sem vir na fonte primordial da doutrina, que é quando Kardec faz a grande pergunta aos espíritos: de quem era o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade para que a gente possa conhecer as suas leis. O que é tipo? É quando Kardec diz no comentário da sua resposta, o que quer dizer com tipo? Tipo, nesse sentido, é um modelo. Um modelo de quê? E aqui a gente começa a entender o que é o Evangelho. O Evangelho não são esses textos aqui. Não é o que está escrito aqui por Marcos. O que é o Evangelho? O Evangelho é um padrão de vida. Um modelo de vivência. Que modelo é esse? Um modelo de vida segundo as leis divinas. Um modelo de vida que nos garantirá a maior paz, o maior equilíbrio interiores. Por quê? Porque estamos vivendo em plena comunhão com as leis divinas.
que a gente precisa compreender é que viver em comunhão com as leis divinas é buscar sempre o melhor para todos. As leis divinas foram feitas de tal modo para que nós encontremos, em vivendo-as, o melhor para nós e para aqueles que nos circundam. E é isso que a gente precisa entender, que as leis divinas foram feitas para a nossa felicidade, e nunca para nos restringir, nos limitar, nos tolher a ação. Elas não foram feitas para a nossa escravização, elas foram feitas para a nossa plena liberdade. E aqui entra um paradoxo: aquele que mais se submete às leis divinas é aquele que é mais livre, espiritualmente falando. Então esse é o primeiro conceito que nós precisamos entender. O Evangelho é um padrão de vida. Um padrão de vida apresentado por Jesus. Padrão este que é o mais conforme possível com as leis divinas. Por isso Kardec diz então, para o homem, Jesus constitui o tipo, o modelo, o padrão da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Veja, Jesus é o padrão na Terra. Essa evolução nunca termina. Sabe-se lá o que vem lá depois. Né? Estamos falando aqui primeiro. Nós, enquanto seres humanos, o padrão máximo que o ser humano pode chegar é aquilo que Jesus nos apresentou. Então, isso é o Evangelho. Essa é a primeira definição muito importante. Porque por muito tempo a gente confundiu o Evangelho com um conjunto de regrinhas, um conjunto de textos que eram bonitos para ser lidos, eram bonitos de ser, até nos emocionavam, mas que não chegavam à profundidade do nosso ser. Paravam na superfície essa incorporação dessa mensagem. Então esse é o primeiro ponto. Jesus é um tipo que vai nos levar à maior felicidade. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Veja, isso é interessante, porque a gente vê que Deus, quando quis nos ensinar mais profundamente a respeito das suas leis, nos enviou Jesus. Nós sabemos na doutrina que as leis divinas estão gravadas dentro de nós. Mas só que nós não conseguimos ter acesso a essas leis de uma maneira tão simples. Para isso nós precisamos daqueles que já avançaram um pouco mais, para que eles venham mostrar a nós como chegar lá. Então quando Deus quis mostrar o modelo mais perfeito, quando Ele quis, vamos dizer, perdoa-nos a expressão, mas quando Deus quis falar conosco, não que Deus fale, mas quando Deus quis realmente transmitir uma mensagem direta para nós, Ele nos enviou Jesus. É por isso que João, no seu Evangelho, chama Jesus de o Verbo. O Verbo, como se fosse a palavra de Deus. Então Deus quis falar, Ele manda em Cristo, em Jesus. O que nós aprendemos na doutrina é que um espírito crístico, ele avançou de tal modo que ele capta diretamente o pensamento divino. É o que Kardec vai dizer ali no finalzinho. O espírito divino o animava. Ou seja, a conexão de Jesus com Deus era tal que ele captava a própria vontade divina e executava essa vontade. Então, por isso ele é o Verbo. Por isso ele é a mais pura expressão. E ele não ensinou apenas através do que ele falou, mas principalmente através do que ele fez. Todos os atos de Jesus são ensinamentos. Temos aprendido no nosso grupo de estudo aqui. Cada ato de Jesus tem uma significação divina, simbólica, de ensinamento. Jesus não dava um passo sem pensar no que ele poderia nos ensinar. Então, isso é uma visão de Jesus que mesmo para nós espíritas, às vezes, escapa. Porque é uma visão muito maior do Mestre. Às vezes a gente tinha aquela visão do Jesus limitado, do Jesus crucificado, Jesus que nos trazia uma salvação que não dependia de nós. Agora nós vamos percebendo que é um Jesus amigo, ativo, que caminha conosco e que nos mostra o caminho, mas não se propõe a trilhá-lo por nós. Então isso é uma grande mudança de paradigma em relação a Cristo. E com isso vem grandes responsabilidades. Então conhecer mais profundamente o Evangelho, conhecer mais profundamente quem é a figura de Jesus, traz consigo responsabilidade. E é isso que nós vamos querer tentar abordar aqui de uma maneira clara para a gente poder sair com essas compreensões.
Então, nessa primeira parte, eu acho que o mais importante é a gente perceber isso. Jesus é o Evangelho. A vida de Jesus é o Evangelho. Ele mostrou em cada ato. O Evangelho é o reflexo das leis divinas, vivido. Como que eu quero viver isso? Como que eu quero viver da maneira mais acertada possível? Olhe para Jesus. Olhemos para Jesus. E esse é o padrão que vai nos trazer a maior felicidade possível para nós e para aqueles que nos servem. Então nós podemos agir de várias maneiras, porque nós temos o livre-arbítrio. Mas você quer saber qual a melhor maneira de se agir em determinada situação? Olhe para Jesus. Que é aquela questão, às vezes nós podemos tomar, diante de uma situação difícil, nós podemos tomar vários caminhos. Às vezes, pelo caminho que você escolhe, você só vai resolver aquela situação em 300, 400 anos. Você vai gastar 5 encarnações, 6 encarnações, dependendo do caminho. O caminho com Cristo é aquele que às vezes você resolve aquele problema nesta encarnação. Porque ele agiliza o processo de evolução. Ele evita no nosso processo evolutivo passarmos por tantas dores. Isso é importante, quando a gente desperta para a evolução consciente que nós falamos. Estávamos ontem com o Tassilo e ele falou isso na palestra. Quando nós despertamos para a evolução consciente, que nós tomamos decisões conscientes das consequências dessas decisões. Ou seja, eu deixo de pensar apenas no agora, eu passo a pensar no futuro. Eu não passo a pensar nas minhas ações apenas no momento. Eu passo a pensar, bom, eu posso não perdoar ele agora, mas isso vai se arrastar por séculos às vezes. Então eu faço um esforço maior e posso perdoá-lo agora e resolvo a questão já nessa encarnação. Então isso é importante. Esse é o Evangelho. Então essa é a primeira parte que a gente queria falar. E aí a gente trouxe um trechinho aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma mensagem muito bonita no livro dos Espíritos. Em resposta à questão 1009, aí temos vários espíritos falando, Platão, São Luís, e Paulo, eles estão falando sobre a questão das penas eternas, e Paulo começa a falar um pouquinho de Jesus. E eu acho bonito nessa mensagem que ele diz a respeito do objetivo da criação. Qual é o objetivo da criação? De tudo que foi criado por Deus. Qual é o objetivo? Segundo Paulo, o culto harmonioso do belo e do bem. É bonita essa expressão, né? O que é o culto harmonioso do belo e do bem? O que é cultuar uma coisa, louvar uma coisa? Recentemente até um amigo nosso veio no nosso grupo de estudos, o irmão lá de Sergipe, veio perguntar como é que a gente louva a Deus nas ações. Como é que a gente louva a Deus, né? Como é que nós espíritas louvamos a Deus? E nós trouxemos uma ideia de Jesus. Nós louvamos a Deus sempre que nos esforçamos por refletir em nós a luz divina. Então, o ato exterior de louvar, as preces, mas é apenas um aspecto do louvor a Deus. Toda vez que nós nos esforçamos por sermos pacientes, nós estamos louvando a Deus. Toda vez que nós fazemos um esforço por perdoar alguém, nós estamos louvando a Deus. Toda vez que nós nos esforçamos por amar alguém sem exigências, nós estamos louvando a Deus. Nesse sentido, louvar a Deus é um ato quase que cotidiano. Cultuar o belo e o bem é isso. Em tudo que nós fazemos, estar atentos para o sentimento que a gente envolve em relação. Nesse sentido, a tua profissão pode ou não ser um ato de louvor a Deus. Se você faz com carinho, com dedicação, com empenho, com amor, aquilo é um ato de louvor a Deus. A sua vida em família, quando há esse processo de esforço, de busca, é um ato de louvor a Deus. Porque às vezes a gente ainda tem essa visão que nós trazemos do passado, o atavismo da divisão entre o que é profano e o que é religioso ou sagrado. E o que o Emmanuel vai dizer no prefácio do Caminho, Verdade e Vida é que para Jesus não existe divisão entre templo e oficina. Toda a terra é o templo e toda a terra é a oficina ao mesmo tempo. Nós é que definimos se aquilo que fazemos é ou não um ato sagrado.
um ato divino, pelo sentimento que nós incorporamos nisso. Então, o que Paulo está falando é o objetivo de toda a criação. Veja que ele usa a palavra criação, ele não está falando só dos seres humanos. Porque pensemos, dos seres da terra, qual dentre esses seres que não cumpre efetivamente o seu papel na criação? Senão o ser humano. Os animais cumprem plenamente o seu papel na criação, cada um na sua função, cada um fazendo o que eles devem. As plantas, todo o restante da criação cumpre o seu papel. O ser humano não. Ainda não. É melhor dizer isso, ainda não. Porque a partir do momento que nós recebemos de Deus o livre-arbítrio, nós entramos praticamente num novo patamar de evolução. E no início, como a criança está ainda aprendendo a lidar com aquilo que ela recebeu de responsabilidades, ela não sabe lidar. Esse é o caso do ser humano. Quando ele transita para o reino animal, quando ele começa a receber cotas maiores de livre-arbítrio, ele não sabe utilizar bem esse livre-arbítrio. E aí ele se opõe ao objetivo da criação. Isso no princípio. Um dia nós chegaremos no caso do Cristo, que é já o final do processo. Mas então toda a criação cultua o Criador, o belo e o bem. Você vê um pássaro cantando, aquilo não é um louvor ao belo e ao bem? Uma flor que se abre não é um louvor ao belo e ao bem? E tudo isso harmonicamente. Nós geramos uma desarmonia quando nós nos afastamos dessa lei. É isso que Paulo vai dizer nessa mensagem. O castigo que nós conhecemos, diz Paulo, é a consequência natural do afastamento dessa lei. Então a gente gera um conflito, uma desarmonia, precisamos reajustar. Isso é o que nós conhecemos como resgate ou regeneração e tudo mais, entre os processos de expressão do próprio, para a gente reharmonizar. Então é bonito a gente pensar nisso, né? Porque a gente passa a ter uma visão do ser humano mais integrado. Não um ser humano que é um ser à parte da criação, mas um ser humano integrado, como um ser que tem mais responsabilidade na criação, porque já recebeu maiores cotas de conhecimento, através do livre-arbítrio e tudo mais. Isso é bonito. Mas ele diz, idealizados pelo arquétipo humano. O que é arquétipo? A gente falou no slide anterior de tipo. Arquétipo é arquetipo. Né? O que é arco? Arco é uma palavra grega que significa principal. Tipo, modelo. Então, arquetipo, modelo, principal. Então, esse é um conceito muito usado, por exemplo, depois de Kardec por Jung. Jung trabalha bastante essa questão de arquétipo. Mas o Paulo traz a ideia de novo. Jesus é o arquetipo para a humanidade. O tipo principal. O padrão onde nós todos tendemos. Temos que nos espelhar nele para que a gente saiba como proceder pensando em nossa evolução. Mas ele diz também, idealizados. O que ele quer dizer com isso? Eu penso aqui, claro, vocês podem até pensar diferente também, mas eu penso aqui que há um plano pedagógico. Jesus idealizou, Jesus coordena um plano pedagógico da evolução humana. Como a gente sabe, ele preparou a escola, construiu a escola, preparou todos os recursos para que depois viessem os alunos, nós. Então Jesus é o coordenador pedagógico da escola chamada Terra. Ele idealizou esse processo. Então, a primeira revelação, ele coordenou. Todas as outras religiões que surgiram na Terra, as doutrinas religiosas, ele enviou. De acordo com cada povo, com sua cultura, então ele enviou Buda, ele enviou Sócrates, ele enviou Formiga, ele enviou Confúcio. Mas quem está no comando desse plano pedagógico inteiro é Jesus. Vocês imaginem, se é difícil coordenar uma escola com, sei lá, 1000 alunos, imagina coordenar 20 milhões de alunos. É o patamar de capacidade do espírito deles. Conhecendo cada um. Todo histórico nosso, história. Todas as reprovações e todas as facilidades. Então é um processo, claro, ele não está sozinho nisso, né? Ele é o coordenador, mas temos inúmeros espíritos que o auxiliam nesse processo.
Mas é bonito a gente perceber isso. Então, tudo isso é idealizado. Então, na primeira revelação, Jesus enviou os missionários de acordo com a nossa capacidade. Né? Então, uma questão mais material mesmo, né? Um processo de se relacionar com Deus mais material, como nós fazíamos na antiga revelação. Quase com rituais mais práticos, né? Com a criança tem que ser algo mais lúdico no início. Depois vem ele, a gente está atingindo uma maioridade, depois ele manda o Consolador já numa maturidade espiritual nossa. Que já prescinde, vamos dizer assim, de tantas questões exteriores e foca mais nas questões interiores. Então é um processo pedagógico, coordenado por ele. E ele diz, pelo homem Deus, por Jesus Cristo. Numa primeira leitura, essa expressão homem Deus pode até parecer um retorno àquelas ideias de Jesus como Deus. Mas eu gosto dessa expressão porque ela passa bem a ideia, homem-Deus. Jesus é a ponte entre o homem e Deus. Jesus está ao mesmo tempo conectado profundamente com Deus e com os homens, de modo que ele pode funcionar como uma ponte que conduz o homem a Deus. Eu acho que a expressão de Paulo é muito feliz, até um pedacinho no meio, homem-Deus. O Jesus é a ponte que nos leva a Deus. Nesse sentido nós entendemos, é um processo. Nós é que vamos cruzar a ponte. Como ele disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele já está do outro lado. Ninguém vem. Nós precisamos fazer esse processo de cruzar. Então essa mensagem é bem interessante, ela esclarece um pouco. Já a gente vê que Jesus como esse educador por excelência. Um pedagogo escolhido por Deus para coordenar nosso processo de aprimoramento. E aí o Emmanuel vai dizer lá no livro, Emmanuel, né? Que o Evangelho é o transunto. Que transunto? É uma palavra estranha. Que é transunto. Podemos dizer o compêndio, ou o conjunto, de todas as filosofias que buscam aprimorar o espírito. Ou seja, todas as outras filosofias que existem na Terra, de aprimoramento do espírito, estão contidas no Evangelho. Porque nós aprendemos que Jesus é o supremo orientador da Terra. Então, a mensagem dele engloba tudo que há de melhor em termos de evolução na Terra. Todas as outras trabalham partes mais ou menos completas do que está lá. Mas a mensagem completa, resumida no amor, está ali. E outro ponto importante, aprimoramento do espírito. Quando nós vamos falar de evangelho e de evangelização, nós temos que ter isso em mente de maneira clara. Nós não estamos educando corpos. Nós não estamos educando a criança, nós estamos educando um espírito que está como criança. Um espírito que está como jovem. Jesus não fala para corpos. Os corpos se destroem. Jesus fala para espíritos imortais. Isso é importantíssimo. Isso faz toda a diferença. Jesus, como ele mesmo dizia, as minhas palavras são palavras de vida eterna. Minhas palavras não passarão. Por quê? O que vale hoje vai valer qualquer tempo no futuro, como valia em qualquer tempo no passado. Porque a lei divina é eterna. E sendo o Evangelho a manifestação dessa lei divina, ela é eterna. Então, como nós temos visto com Eurípides, que vem trazendo de volta mais sacramento do movimento espírita, essa visão da educação dos espíritos. Dos espíritos. Então, o indivíduo que entra na casa espírita, a criancinha que entra, ali nós temos toda uma história de quedas, de tendências, de fatores, de facilidades, e se a gente despreza isso no processo de evangelização, é como que fazer algo sem base. Então nós temos que ter essa dimensão de que ali temos um espírito. E como ele diz, norteando a vida e as inspirações. Isso eu achei bonito também. Porque ele norteia tanto a nossa vida de agora, como ele norteia também as nossas aspirações. Ou seja, ele norteia o nosso presente,
mas ele norteia também o nosso futuro. Porque aqui há também uma grande quebra de paradigma. Nós passamos a deixar de viver no imediatismo, que nós ainda vivemos, mesmo sabendo que somos espíritos, e passamos a viver como eu falei antes, com a consciência de que somos espíritos imortais. Então a gente começa a construir as coisas não pensando mais nessa encarnação. Então quando eu estou buscando aprimorar minha paciência, eu não estou pensando só nessa encarnação. Eu estou pensando num processo que vai levar 1, 2, 3 encarnações. Ou seja, eu não estou pensando mais em limites estreitos de berço e túmulo. Eu estou pensando, eu sou um ser, estou aqui momentaneamente como jovem, como criança, e vou começar um processo de construção que eu vou levar aqui em encarnações. Então Jesus norteia, o Evangelho norteia a nossa ação presente, já com a consciência do que isso vai levar, ou isso vai nos trazer no futuro. Eu passo a olhar agora não para a ação em si, mas para a ação e para todas as suas consequências. Esse é o grande paradigma que nós temos falado da vida na nova era, dos novos espíritos. A nova humanidade vai viver nesse contexto de paradigma do espírito. A gente vai viver com a plena consciência de que nós somos espíritos. E que a morte é simplesmente um passo, um processo que vai abrir uma outra porta de continuidade à mesma tarefa. Então eu começo aqui a construir a minha paciência, seja em que idade eu estiver no corpo físico, não pensando mais, mas já está muito próximo, né? Já estou muito avançado. Não, eu sou espírito, eu vou começar agora, depois eu continuo lá, continuo, depois quando eu voltar. Então a gente se liberta dessas amarras que a encarnação, vamos dizer assim, impõe a nós. É uma grande mudança de visão. E faz toda a diferença. Então o Evangelho norteia a nossa vida e as nossas aspirações, o que nós buscamos, porque aí nós refletimos em todos os valores. Quando a gente vive apenas para o agora, a gente está muito atento aos valores do agora. Então a gente dá muito valor, não que não seja importante, mas a gente dá valor em demasia às questões, por exemplo, da profissão e tudo mais, e vai postergando as construções eternas, vamos dizer assim. Agora não, estou muito ocupado, vou deixar para depois. Agora não, estou muito ocupado, vou deixar para depois. E aí vai adiando. Foi-se uma oportunidade de aprendizado. Então a gente passa a ver a vida com novos valores, com novas perspectivas. Como ele diz, Jesus foi a manifestação do amor de Deus, a personificação de sua bondade. É aquilo que a gente falou. Jesus, a vida de Jesus é o Evangelho. Então Deus queria passar para a gente, mostrar para a gente o seu amor. Ele mandou Jesus. Dá para perceber um pouquinho, né, do que é o amor de Jesus quando a gente olha para o amor de Deus quando a gente olha para Jesus. Como a gente lembra na última ceia, Filipe fala assim para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso é o suficiente. E aí Jesus diz: Filipe, tens convivido comigo todo esse tempo e ainda não vistes o Pai, e ainda não conheces o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Ou seja, quem vê o que eu faço, está vendo a própria manifestação do amor de Deus. Então, como dizia Paulo, ele é a imagem do Deus invisível. Falando de novo de Paulo, quando Paulo foi a Jerusalém, a pedido dos apóstolos, para ver a questão das dificuldades que eles estavam enfrentando lá, ele ficou impressionado porque o cristianismo, na sua origem, estava passando por muitas dificuldades. O judaísmo, com alguns rituais, estava, de certa forma, sufocando a mensagem principal. Então, eles não estavam tendo mais, ou melhor, as pregações, vamos dizer assim, do Evangelho estavam restritas a uma série de ritualismos e tudo mais, e Paulo ficou muito impressionado. Pedro fazendo todo o seu esforço de auxílio aos doentes, aos necessitados, mas Tiago, mais na parte doutrinária, estava criando algumas dificuldades, e Paulo ficou muito impressionado. Quando ele está voltando para Antioquia com Barnabé, ele se sente inspirado, então ele tem a grande ideia, assim, fala, Barnabé, se a gente deixar o Evangelho como está indo ali, a mensagem do Mestre vai morrer. Vai morrer sufocada pelos velhos atavismos nossos de valorizar mais o que é exterior do que é aquilo que é interior.
Então ele tem a ideia, vamos começar a levar isso para o mundo. Vamos começar a espalhar isso para todos. Porque ele diz assim, olha, corpos doentes e enfermos sempre existiram e sempre existirão na Terra. A tarefa cristã, a iluminação do Espírito, deve estar em primeiro lugar. Ele diz, é muito importante o auxílio material, o auxílio que ele faz da assistência, isso é muito importante. Mas na tarefa cristã, a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Então, como a gente tem visto aqui nas reuniões dirigentes, a Casa Espírita é sobretudo uma escola de almas, para preparar o espírito para as situações que ele tem que viver. Porque é importante ajudá-lo nos momentos de dificuldade, mas isso é trabalhar nos efeitos. Se a gente não for buscar nas causas, o problema não vai cessar. É como a gente fala, é como você querer purificar um rio cuja nascente está contaminada. Você pode gastar mundos e fundos de dinheiro para purificar todo o resto do rio, mas a nascente está contaminada, vai continuar vindo água contaminada. É quase que um processo cíclico assim, infinito, né? Quase um loop. Você faz, e o resultado não é tanto. Por quê? Porque a gente não está atuando nas causas. E é isso que Paulo quis dizer. Olha, a enfermidade é consequência de alguma outra coisa. Ela é só um reflexo de algo que está errado, de algo que está desarmonizado dentro do indivíduo. Então nós temos que auxiliar, proporcionar os remédios e tudo. Mas se a gente não atua na causa, depois ela volta. A gente sabe que muitos daqueles que Jesus curou, depois enfermaram de novo. Por quê? Porque não acolheram a mensagem e mudaram o seu mundo. Então, o mesmo Jesus que acolhia e que curava, era o Jesus que dizia depois, vá e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior. Então é isso que Paulo está falando. Como ele diz, quem traz o Cristo no íntimo muda todas as perspectivas da vida. E não é verdade isso? Quando a gente começa a entender o Evangelho, a gente passa a olhar, mesmo para as dificuldades maiores da nossa vida, com uma nova perspectiva, completamente diferente das anteriores. Aquilo que era enfermidade, que eu via como algo desesperador, eu passo a ver. Se eu compreendo que Deus é em toda justiça, toda bondade, eu passo a ver. Bom, isso não veio até mim por acaso. Isso quer me mostrar alguma coisa, isso quer me levar a alguma mudança. Isso é um convite que chega até mim para eu refletir. Não estamos dizendo que é fácil viver essas experiências, não. Mas com o Evangelho no íntimo, nós olhamos para elas com um olhar completamente diferente. Porque, como a gente tem falado, a gente deixa de olhar para as coisas da vida apenas como seres corporais, mas como seres espirituais. Então isso é importante. E aí Paulo e Barnabé começam a sua tarefa de divulgação. Buscam auxiliar Pedro lá nas dificuldades em Jerusalém, mas também buscam pautar isso e levar essa mensagem para os outros corações. Como ele vai dizer aqui, à medida que a gente compreende a exemplificação do Mestre e a gente compreende o Evangelho, renovam-se para nós os conceitos de dor e sofrimento. Porque é aquela velha coisa, né? Nós espíritos, às vezes, até o amigo Simão brincava que ele ia fazer as palestras e tudo mais, e muitas vezes as pessoas chegavam para ele e falavam, mas vocês espíritas gostam de sofrer? Como vocês gostam de sofrer? Eu falei, não é sofrer, é que a gente sofre, vamos dizer assim, é o bem sofrer. Porque o sofrimento em si não leva a crescimento. Veja, o sofrimento em si. O que leva ao crescimento? A nossa postura diante do sofrimento. Então você pode sofrer uma encarnação inteira. Se você continuar revoltado e não resignado, muito pouco você vai aproveitar daquele sofrimento. Muito pouco. A partir do momento que nós compreendemos o Evangelho, nós passamos a ver no sofrimento um convite, um alerta para a nossa caminhada. E aí a gente passa a entender o sofrimento. É o que os Espíritos dizem lá no Evangelho do Espiritismo. Bem sofrer e mal sofrer. A maioria de nós ainda sofre mal, vamos dizer assim, né? Porque a gente se revolta, a gente tudo mais.
Mas à medida que a gente vai exercitando o bem sofrer, até a dor, o fardo se torna mais leve. E a gente passa a perceber e abrir espaço no nosso íntimo para que a espiritualidade nos auxilie a sanar aquela problemática com mais facilidade. E quando nós nos revoltamos, nós fechamos até os canais de inspiração. Então fica difícil fazer prece, fica difícil deles nos inspirarem, fica difícil da gente se sentir equilibrado. Mas quando a gente abre, compreende, se resigna, abre todo esse campo para o auxílio deles, os passes surtem mais efeito. Toda a terapêutica da espiritualidade surte mais efeito. Então é isso que Paulo está frisando aqui. É importante, nós espíritas, essa tarefa que nós temos, tudo da assistência, isso é essencial. Porque é aquela coisa também, não adianta você querer falar de evangelho no indivíduo que está com o estômago com fome. Ele não vai ouvir nada, não vai aproveitar nada. Nós temos que fazer isso. O problema é quando isso se converte naquilo que a gente chama, o Divaldo chama de assistencialismo ou paternalismo, que é um desvio. Ele brincava na Maçã do Caminho, que às vezes já estava na terceira geração da mesma família, no processo de assistencialismo. Ele falou, peraí, não está certo isso. Nós estamos criando aqui pessoas dependentes. A terceira geração, se for a avó, tudo bem, ajuda e tudo mais, mas a mãe já tinha que estar num processo de emprego, um auxílio, mas para que ela possa se sustentar. Daí a filha, de novo, está no mesmo processo? Não, nós temos que repensar o trabalho. Nós temos que repensar o trabalho. Para que reerguer o indivíduo para que ele consiga caminhar com seus pés. Então esse processo é importante, mas a educação do espírito é o primordial. Porque tudo o que nós vivemos na Terra tem como objetivo aprimorar o nosso espírito. Então esse é o essencial. E é isso que Paulo está frisando aqui. E aí vem o Emmanuel. O Emmanuel, em 1948, o Emmanuel começou esse processo, vamos dizer, de recuperação do Evangelho. Com o primeiro livro, O Caminho, Verdade e Vida, que ele vem trazer de novo o Evangelho para a nossa vida, no sentido de um processo educativo. Porque até então a gente viu no Evangelho, como ele diz lá no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, um breviário para a genuflexão. Ou seja, a gente lia aquilo ali mais por desencargo de consciência, até se emocionava com as histórias de Jesus, mas parava por ali. O Evangelho por muito tempo ficou soterrado ou obscurecido por essa visão limitada. Então o Emmanuel começa em 1948 esse processo de resgate. Até em recente entrevista do Haroldo Divaldo, o Divaldo disse que Emmanuel é o espírito responsável no Brasil pelo processo de evangelização, todo o processo de resgate do Evangelho. Então ele começa esse processo trazendo aí a obra Caminho, Verdade e Vida, que foi seguida pelo Pão Nosso, Via de Luz, Fonte Viva, Palavra de Eterna, tantas e tantas outras. No prefácio é bonito que ele diz, ele vem fazendo justamente aquela definição que a gente já falou, entre o que é um espaço religioso, o que é um espaço profano, ou seja, Jesus não tinha essas delimitações, uma vida da exemplificação da religiosidade, não só na casa espírita, mas em todo lugar. E ele diz, por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que nós temos naufragado 1000 vezes. Depois que Jesus passou por nós, por louvá-lo nas igrejas, sair porta fora, fazer tudo diferente, é que nós temos caído várias vezes. Por quê? Porque a gente tinha essa visão do Evangelho como algo apenas exterior, algo que não estava ali para nos mostrar. Então ele começa, e ele diz, é bonito que ele diz, espero Cristo, venhamos todos a converter o Evangelho de amor e sabedoria, companheiro da prece. Então, primeira coisa, o Evangelho vai nos ensinar também a orar. Nos ensinar a orar. É comum ainda a gente ter dificuldades de perceber a oração muito mais do que aquelas palavras que você diz, mas como um ato de contato com Deus. Tem até aquela historinha que a gente conta sempre da Madre Teresa. Certa vez o repórter perguntou para ela o que ela falava para Deus nas orações. E ela falava, nada, só escuta.
Aí ele ficou interessado, né? Mas então, o que Deus fala para você nas orações? Nada, ele só escuta. Ou seja, a prece é aquele processo que ninguém fala nada, mas os dois escutam. Porque ela não envolve palavras. As palavras, sim, são importantes, né? Na nossa prece, elas nos ajudam, nos orientam, mas o mais importante da prece é esse processo de contato com o ser divino, que não está lá. Deus está aqui. A prece ela nos ajuda a perceber que Ele está aqui. Então ela nos eleva à oração e sintonia para que a gente consiga viver a vida mais de conformidade com as leis divinas. Então realmente conversar, eu acho que por isso um dos motivos que Jesus se referia a Deus como Pai, e a palavra aramaica é Abba, que é papai, é para dizer assim, nós temos que ter essa intimidade com Deus. Essa intimidade mesmo. Às vezes a gente acha que esconde as coisas, não esconde nada. Então chega lá e mostra a Deus, ó Pai, hoje eu senti isso, você viu que eu senti isso, me ajuda a vencer isso. E às vezes a gente acha que vai esconder as coisas de Deus. Não adianta, Ele está vendo tudo. Então, quando você faz esse processo de abertura para com Ele, você cria essa intimidade. Então Jesus toda manhã levantava, ia para o monte, fazia sua prece, preparava-se para o dia de trabalho, fazia de todo o seu trabalho à noite, encerrava com prece. Para manter essa intimidade. Então o Evangelho nos auxilia primeiro a criar essa intimidade com Deus. Depois, em livro escolar, no aprendizado de cada dia. Então, mais do que um conjunto de textos que falam de Deus, mais que um conjunto de textos históricos, ele é um livro escolar. Esse aqui é o nosso material didático. Material didático para o dia a dia. Então, em tudo. Como é que eu me porto, por exemplo, ante uma situação que a pessoa me ofende? Como é que eu vou olhar aqui? Como é que eu faço? Como que Jesus se portava? Esse é o melhor modelo. Posso não escolher, mas saiba, esse é o melhor modelo. Isso é o que vai te trazer mais paz e alegria. Então, tudo, em toda situação, porque Jesus propositalmente vivenciou cada uma dessas situações que nós vamos encontrar no nosso dia a dia. E para cada uma delas, Ele deixou como proceder. Então, nós temos todos esses paradigmas aqui. Para isso, nós precisamos conhecer. Porque se Ele é um modelo, nós precisamos conhecer tudo sobre Ele. Na medida da nossa compreensão. Tudo que Ele deixou. Então, é livro escolar de cada dia. Ele nos ensina até mesmo a aprender. Ele nos ensina mesmo até como aprender de maneira mais efetiva. Aprender com o próximo, aprender com nós mesmos, aprender com os nossos erros. Porque muitas vezes a gente passa pela situação e não aprende com ela porque a gente está desatento. O Evangelho nos ensina a ter esse olhar mais atento para tudo que acontece ao nosso redor, para que a gente possa extrair de tudo lições. Então a gente está muito pronto a falar, né? Pôr para fora, né? A gente está muito pouco treinado para receber, compreender, ouvir o próximo. Como dizia André Luiz, quem fala menos, escuta mais. Quem escuta mais, aprende melhor. Então, a gente precisa treinar essa questão. Estar atento para tudo que acontece ao nosso redor. E o Evangelho nos auxilia. A gente vai percebendo como que Jesus sempre esperava o momento certo para falar. Ele nunca era precipitado. Então, ele aguardava o momento certo. Esses dias a gente estava trabalhando a parábola do bom samaritano, e a gente citou o exemplo, né, que Jesus passa pela Samaria e manda os apóstolos buscarem acolhimento. Os samaritanos recusam o acolhimento para ele. E aí João fica irritado. João fala assim, quer que a gente peça a Deus para descer fogo do céu e queimar todos eles, matar esses samaritanos todos? E Jesus ali, ele simplesmente fala, João, o Filho do Homem não veio para destruir, mas para salvar. Mas ele deixa o ensinamento maior para depois. Eles prosseguem viagem, e quando o doutor da lei pergunta para ele da questão da vida eterna, aí Jesus conta que parábola do bom samaritano. Aí vocês imaginam a cara de João e Tiago quando Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ou seja, ele esperou o momento certo, ele esperou, deu tempo. Na hora que tinha mais gente ali para aprender, ele contou a parábola. Então ele ensinou para os apóstolos, ele ensinou para o doutor da lei, ele ensinou para os sacerdotes, ele ensinou para os fariseus. Ele esperou o momento certo.
Então a gente vai aprendendo com Jesus essas questões. Saber esperar o momento certo. Mas, fonte inspiradora de nossas mais humildes ações no trabalho comum. Como a gente tem falado, né? Jesus deixou todos os paradigmas. Então, tudo que a gente for fazer, buscar se inspirar na maneira que ele fazia. É claro, gente, que a gente não vai conseguir fazer tudo. Né? A gente tem que ver o processo nisso. Mas, se a gente se inspira nisso, a gente já está no caminho. Então, na primeira vez você faz 5%. Com a sua persistência, na próxima você faz 10%. E assim sucessivamente. A questão é ter isso como meta a ser atingida. Ó, aquela é a minha meta. Porque é a meta que nos faz caminhar. Se a gente perde a meta de vista, a gente perde o mundo. Então, como Paulo dizia, eu prossigo para o alvo. O meu alvo é viver de conformidade com isso. Ainda caio muitas vezes, mas me reergo e continuo tendo aquilo como meta. A gente sabe que tudo na vida é assim. Então, você planeja fazer uma coisa, tem inúmeros obstáculos nesse processo. Mas como você quer chegar lá, você vence esses obstáculos para chegar lá. Assim também é nosso mundo íntimo. Nas nossas conquistas espirituais, você estabelece uma meta. Eu quero ser mais paciente. Então você vai iniciar um processo. E estejamos atentos. Quando você pede para Deus mais paciência, Ele vai enviar por quê para você? É paciência de graça? Sim. Toma paciência. Não. Ele vai enviar situações de teste da sua paciência. Sempre na medida de sua capacidade. E é mesmo, né? Esteja, né? O Haroldo que brincava, ó, cuidado com o que você pede na prece. Você pede a paciência, então tá, você quer paciência? Então vamos lá. E aí vem aquele companheiro para trabalhar com você, que é o seu personal trainer diário de paciência. Gratuito, não tem que pagar nada para adquirir paciência. É assim que funcionam as leis divinas. Então é assim que nós temos que perceber. O Evangelho nos dá as metas e nós vamos construindo essas metas. Cientes que vamos cair muitas vezes, vão ter muitas dificuldades, mas nós temos sempre a meta em mente. Beleza? E por fim, código de boas maneiras no intercâmbio fraternal. Isso é importante. O Evangelho ajuda sobretudo na nossa maneira de relacionar. Porque, eu diria todos até, né? A grande maioria, talvez, dos nossos problemas surgem nas relações. Nas dificuldades nas relações. Seja em família, seja profissionalmente, seja na casa espírita. Então Jesus ele vem nos ensinar como ter relações mais equilibradas. Relações mais harmônicas. E mudando-se isso, gente, a gente vai criar, ou a gente vai eliminar uma das maiores causas de sofrimento por isso. São as desarmonias nas relações. Principalmente em família. São, às vezes, aquelas relações mais difíceis. Que é o que a gente não está unido para casa, né? Nós filhos não precisamos mais uma casa, né? Espera. E aquele ser que você tem profundas dificuldades está ali justamente para isso. E Jesus vai te orientar como vivenciar isso de uma maneira mais equilibrada. Me lembro quando Paulo, né, já no final da sua tarefa, que tinha um sonho, né, um grande sonho de ir até Roma, levar o Evangelho até Roma. Então ele já estava tudo preparado e a partir do dia seguinte, estava tudo, já tinha arrumado a companhia, os selos dele. Aí à noite chega um companheiro lá na igreja, trazendo uma carta de quem? Do grande amigo de Paulo, Tiago Menor, Tiago Apóstolo. Aquele que eles tinham tido mais, os apóstolos tinham tido mais divergências quanto a maneira de se transmitir o Evangelho. E aí Tiago manda uma carta longa, extensa para Paulo, pedindo ajuda, porque estava muito difícil a situação em Jerusalém, as coisas estavam muito complicadas, tudo mais, então o indivíduo lê aquela carta toda. E é interessante que o irmão narra, depois que ele deu a carta, o primeiro impulso de Paulo foi pensar assim: quem é ele para me pedir isso? Veja, Paulo apóstolo, depois de 20 anos de trabalho com o Evangelho, o primeiro impulso quando Tiago pediu ajuda: quem é ele para me pedir isso? Imagina, justamente agora que eu estou indo realizar meu sonho de levar o Evangelho a Roma, ele vem me pedir isso. Ele que nunca, que sempre atrapalhou,
Então esse é o primeiro impulso dele. Mas aí o que ele faz? Trabalhador experiente que já era. Ele não fala nada, ele medita, interioriza aquilo, trabalha aquilo dentro dele, afasta-se um pouco, começa a entrar em prece, fica ali pensando, refletindo, entra em prece, ou seja, ele já percebeu, veja o processo, ele percebeu o impulso inferior, o impulso feliz, ele fala, peraí, vamos trabalhar isso. Então ele vai, afasta, começa a trabalhar aquilo dentro dele, entra em prece, está pensando, primeira coisa, vamos entrar em sintonia com a espiritualidade superior. Primeira coisa, ele sente impulso, busca na prece. Ele busca na prece, busca na meditação e tudo mais, e aí ele vai e busca o Evangelho. Eles também tinham o hábito de abrir o Evangelho. E ele abre o Evangelho, o que está escrito? Concilia-te, depressa com teu irmão, enquanto estás a caminho com ele. Aí ele fala, realmente, eu quero fazer isso, mas Jesus me orienta que o melhor a fazer é isso. Isso aqui é a grande chave. Discernir entre aquilo que nos é lícito e aquilo que nos convém. Isso é a grande chave do processo evolutivo. Tudo nos é lícito, nós podemos fazer o que quiser. Mas à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos percebendo o que nos convém. Então Paulo ali faz isso. Fala, olha, eu queria muito ir para Roma, era meu sonho, eu tenho dificuldades com ele, mas Jesus mandou esse mensageiro justamente agora para eu perceber que eu tenho outras coisas a fazer antes de fazer isso. E aí ele opta pelo caminho que Jesus orientou. Mesmo sabendo de todas as dificuldades que ele encontrar, ele ia ser preso em Jerusalém e tudo mais. Mas ele optou por um caminho com Jesus. Isso é interessante, porque mostra que eles também tinham esses impulsos de agir segundo a nossa animalidade primitiva. Mas eles já tinham entendido que agir de conformidade com Jesus é o melhor a ser feito. Quem quer trabalhar com Jesus tem que buscar orientar a sua vontade de acordo com a vontade do Mestre. Porque ela é invariavelmente melhor para a gente. É isso que Jesus ensina na prece dominical. Seja feita a tua vontade e não a nossa. Porque é por confiar demais na nossa sabedoria, na nossa presunção, por achar que nós sabemos muito, é que nós criamos todo um processo de dúvidas. Porque a gente acha que sabe mais que Deus. Então Paulo ali mostra, ó, então Jesus está falando comigo através do Evangelho. Então é isso que o Leonardo está dizendo aqui. Ele busca aqui a fonte inspiradora para tudo que vai fazer. Então antes de fazer, busca refletir aqui. Busca refletir em Jesus, busca a prece. Pensa bem antes de fazer. Não só no ato, naquele momento, mas em todas as consequências daquilo. E aí ele volta, se resolve com o Tiago, cria uma grande amizade e tudo mais, e aí então ele vai para Roma. Então, ou seja, é só postergar, porque a gente quer fazer tudo agora, né? Às vezes Jesus quer, segura mais um pouquinho, resolve outra coisa antes, depois você faz. Não, mas a gente quer fazer agora, do jeito que a gente quer. E aí a gente cria problema. Então é isso que o Marta está falando. O Evangelho é sobretudo o nível escolar. Como a gente falou, Jesus é o coordenador pedagógico, a Terra é a escola, isso aqui é o nosso nível escolar. E nós temos as provinhas, os testes, que são a vida cotidiana. Até falando sobre Emmanuel, recentemente eu me deparei com essa mensagem de Emmanuel, eu não a tinha visto, mas o pessoal da Federação Espírita Brasileira começou a fazer uma coleção chamada Evangelho por Emmanuel, e que eles vão pegar todas as mensagens do Emmanuel, comentando o Evangelho e fazer vários volumes. Então, primeiro o Evangelho por Emmanuel, Mateus. Então, todas as passagens de Mateus comentadas por Emmanuel estão nesse Evangelho, nesse livro. Depois Marcos, Lucas, estamos até no Lucas agora, teremos mais João e teremos mais 3. A proposta é que sejam 7 livros. E quem faz o prefácio é a Joana. E ela traz uma informação interessantíssima, que eu ainda não havia visto e vi recentemente. Ela diz assim que, inegavelmente, é o mais precioso conjunto de estudo do Evangelho que se tem conhecimento através dos tempos. Veja isso. A coleção Fonte Viva que nós temos, aqueles mensagenzinhos da mão, é o mais precioso conjunto de estudo do Evangelho através dos tempos. Nós temos dimensão do tesouro que está em nossas mãos. Quando você pega um livrinho daquele, que custa 10 reais, você tem noção do que você está carregando ali, em termos de valores do espírito? Nós não temos noção.
Nós, espíritos, fomos acunhados com tanto. Nós não temos noção desse tesouro. Imaginemos agora, né, com os processos de tradução para outras línguas, que a obra de Chico está chegando fora do Brasil. Mas vocês têm noção do valor que é a obra de Chico, por exemplo? Um espírito. Nós aqui no Brasil temos isso assim, quase como cotidiano, né? Você acha isso em qualquer esquina. Gente, isso é um tesouro inimaginável que o espírito está passando aqui enquanto encarnado. Conhecimento sobre a vida espiritual, conhecimento dos processos que regem todas as questões de lei de causa e efeito, de mudança dos nossos sentimentos, tudo isso. Então, ó, veja o valor que nós estamos carregando enquanto espíritos e o que nós temos feito com isso, para nós e para os outros. E ela diz assim: atualizado pelas soberbas informações dos guias da sociedade, conforme a declaração espírita. Ou seja, agora numa linguagem mais atual, que Jesus falava muitas vezes em alegoria e símbolos, de acordo com a linguagem dela. Então, o que Emmanuel nos traz é agora com a linguagem da atualidade, de maneira mais clara, mais explícita, para que a gente possa aproveitar isso de maneira mais adequada. Então, você vê o esforço do irmão desse. Como dizia de novo Haroldo nessa entrevista com o Nival, o Emmanuel é o escriba dos espíritos superiores que coordenam a parte de evolução da Terra. Então, o Emmanuel trabalhava sobre a orientação de espíritos como o Paulo, como o Estevão. Quando ele estava escrevendo, quando o Chico estava psicografando Paulo e Estevão em Pedro Leopoldo, o Neo Lúcio manifestava lá e falava: olha, fui num seminário aqui hoje, nas regiões espirituais de Pedro Leopoldo, o Paulo, o apóstolo. Pude vê-lo não de muito perto, mas já deu para perceber a grandeza desse espírito. Então, quem coordena, tem lá, está lá em cima: Paulo, Estevão, toda a galera, né? Simão Pedro, todo mundo. O Emmanuel era a ponte deles conosco. Então, o Emmanuel, para receber essas mensagens, ele falava, ele ia às esferas superiores e depois tentava traduzir, na medida do possível, aquilo em mensagens para nós. O Emmanuel, com esse viés mais do Evangelho, a Joana com o viés da psicologia, e cada um com um aspecto, né, trabalhando em um aspecto. Então, esses irmãos estão trazendo esse tesouro para nós. Como ela diz, ele tinha acesso lá aos originais. Então, aquelas mensagens que ele está trazendo baseado nos estudos dos originais. Vocês lembram aqui, a gente citou o caso do Asclepios? O obreiro da vida eterna, o espírito que desce lá, de tão desmaterializado já, precisa materializar dentro do quadro, e ele traz o que os pergaminhos dele é o quê? O Evangelho. E aí os indivíduos pedem orientação e citam o quê? Um versículo do Evangelho. Então os espíritos de esferas sublimadas estão estudando isso também. Por quê? Porque o Evangelho ele tem material didático para o espírito em todas as etapas da sua jornada evolutiva. Cada um consegue extrair dali aquilo que a sua compreensão já consegue trazer. Mas ele tem alimento ali para todo mundo. Ou seja, tem pão, ou alimento espiritual, para todos os níveis evolutivos. Porque Jesus percorreu todos. Então ele sabe, ele vivenciou todos. Então ele pode ensinar para todos. É bonito isso, né? É uma visão muito mais ampla do Evangelho. Muito mais ampla. Então, inimaginável contributo de luz e sabedoria que Emmanuel legou à posteridade. E os próprios Espíritos já diziam isso, né? A gente trouxe aqui só para citar rapidamente uma mensagem do São Vicente de Paulo, que está no Evangelho Transmitido. Ele fala: olha, eu queria que você dedicasse um pouquinho mais tempo de estudo nisso aqui, mais fé nisso que está aqui. Vocês abandonam isso como se fossem palavras velhas, como se não tivesse mais necessidade, isso é coisa do passado. Como se nos tivesse aqui o resumo das leis divinas. E certa vez eu brincava com um amigo, né? Ele fala: não, eu queria que a gente tivesse mais acesso a tudo que Jesus fez, né? Porque o Evangelho foi cortado muitas coisas, deturpou tudo mais. Mas aí, um outro amigo meu brincava: mas o que tem aqui? Se a gente for viver o que tem aqui, nós temos material didático para 1 bilhão de anos, para mais, né? Só o que tem aqui. Então é aquela questão, né? A gente gosta às vezes muito
muito texto, muita informação, mas se a gente pegar a essência aqui, nós temos material aí de evolução infinito. Infinito. Como o Cavarola, eu vou estudar a Evangelho por mais de 1.500 anos. Se quiser ir comigo, estamos começando o processo. Então ele diz: vossos males provêm todos do abandono voluntário que voltais. Esse resultado das vidas. O que a gente falou lá no início? O Evangelho é o quê? Um padrão de vida segundo as leis divinas. Quando a gente abandona esse padrão, surge o quê? Males, ou dificuldades, dores, sofrimento. O que ele está dizendo? Vossos males surgem todos disso, desse desvio. E ele diz: vou lutar. Vou lutar. E o material didático sempre teve aí. A aplicação depende de nós. Ou a busca pela aplicação, né? Então ele encerra: lede as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-las. Isso aqui é importante. Não basta ler. Tudo que a gente faz na vida, não basta ler. Nós temos que ler e buscar trazer essa leitura para nós. Encaixar ela aqui na nossa vida, que é o meditai-las. Porque às vezes a gente lê o texto, né? Você abre o Evangelho do Espiritismo, por exemplo, lá, lê o texto. Mas você nem lembra que você leu e você não faz nenhuma correlação daquilo que você leu com a sua vida. Quanto que você aproveita daquela leitura? Muito pouco. Então, toda vez que a gente entra em contato com o Evangelho, seja através do Novo Testamento mesmo ou do Evangelho do Espiritismo, nós temos que buscar fazer os links ou as conexões daquilo que a gente está lendo com a nossa vida. Como que isso aqui encaixa na minha vida, no que eu estou vivendo agora? Como que isso aqui pode aprimorar a minha maneira de relacionar, a minha maneira de trabalhar, a minha maneira de agir. Então, nós temos que ler e meditar. Como resume Alcione, lá no livro Renúncia, ela põe 4 etapas, que a gente trabalha muito no nosso grupo de estudo. Primeira etapa, conhecer. Essa é a primeira etapa, é a primeira coisa. Ler o Evangelho é a primeira etapa, a gente está começando o processo. Segunda etapa, meditar. Que é o quê? Fazer esse processo de trabalho interior, de reflexão. Segunda etapa, sentir. Então, primeiro vem de fora para dentro, conhecimento. Eu trabalho isso no meu intelecto, refletindo e medito. Com essa reflexão, eu propicio a mudança de sentimentos. Terceira etapa, mudança de sentimentos, sentir. E a quarta etapa, viver. Então, vocês percebem que é um processo cíclico. Vem de fora, eu trabalho aqui, desce para cá, muda aqui, mudou aqui, reflete na vida. Isso é o processo de evangelização. Conhecer é a primeira etapa. Então, saber decora as passagens de Jesus, que a gente cita aqui, primeira etapa. Isso é só o básico. O processo todo aí está dentro de você. É a questão do aproveitamento. E é um pouco que a gente vai falar mais adiante na parte da evangelização, como transmitir isso. Então é importante, gente, vocês veem que os Espíritos já naquela época diziam: voltem para essa fonte, lá está o resumo das leis divinas, busquem estudar. Como eles dizem na questão 627 dos Espíritos, o Kardec pergunta assim: olha, se Jesus ensinou o resumo das leis divinas, o que os Espíritos têm para nos ensinar? Se Jesus falou tudo, o que os Espíritos têm para nos ensinar? O que eles respondem? Nós viemos aqui esclarecer, deixar claro o que Jesus ensinou, que houve aí desvios nesse processo. Então ele diz: Jesus falava em alegorias segundo o tempo e o lugar em que estava. Nós viemos para deixar isso claro para vocês. Então a função primordial deles é esclarecer. Porque é de fato isso, né, gente? Todas as mensagens, por exemplo, de perdão, são nada mais do que um desdobramento da lição que Jesus deu. Toda vez que a gente lê de perdão, o Espiritismo, na verdade, é um reflexo da lição primordial que Jesus deu, que o perdão é o caminho. Toda vez que a gente lê sobre amor, é um reflexo da lição primordial que Jesus deu, que o amor é o caminho. Toda vez que a gente lê sobre fé, é um reflexo da lição primordial que Jesus deu, que a fé é importante. Então, tudo que os Espíritos fazem é explicar, esclarecer, trazer linguagem mais clara, para a gente não ter mais dificuldades quanto à compreensão do ensinamento. Beleza? E tem outro aspecto que às vezes a gente esquece, e é muito importante.
Nós, como eu disse, muitas vezes esquecemos que somos espíritos e que acontece muito mais ao nosso redor do que os nossos olhos podem ver. Quando a gente entra numa sala de evangelização, tem muito mais acontecendo ali do que os seus olhos podem ver. Nós, como espíritos, estamos constantemente nos conectando e desconectando de sintonias, de pensamentos, de ideias, de sentimentos. Veja o que o Neo Lúcio diz. O hábito de estudar o Evangelho é um processo de imantação. O que é um processo de imantação? É o imã, né? Aquela questão de atrair. Quando a gente está refletindo sobre isso aqui, a gente está se conectando aos espíritos que estão vinculados a essa história aqui. Tem um livro fantástico, Pensamento Vivo, do Emmanuel. Um livro fantástico mesmo, que ele vem nos trazer essa visão, que nós somos espíritos. Então, no capítulo 4 lá da instrução, ele fala que o imã, ele é o livro, ele é um imã. Ou seja, ele promove essa conexão com todos os espíritos que participaram dessas histórias aqui. Quando você está lendo sobre Jesus, aqui, você está lendo ele lá, falando, você está conectando o seu espírito, imantando o seu espírito à sintonia de Jesus. E você pode imaginar o quanto isso é uma porta aberta para a atuação da espiritualidade superior? Quando você busca se conectar a essas fontes aqui. Então isso é uma grande renovação, porque a gente acha que a gente está lendo aqui é só um processo intelectivo. Não. É um processo de ligação sentimento, coração, coração, intelecto, intelecto. Que efetivamente nós somos espíritos. Por mais que a gente não veja os nossos pensamentos, eles estão aqui. Está repleto de ondas aqui, de faixas vibratórias. E conectar-se ao Evangelho é buscar as faixas vibratórias mais elevadas. O Haroldo que diz, né? Buscar esse estudo do Evangelho é buscar subir a nossa vibração o mais próximo possível de Jesus. E não o contrário, tentar descer Jesus às nossas vibrações. É deixar um pouquinho os nossos problemas, dificuldades, para buscar orientação com Ele, em cima. Isso é muito importante, porque à medida que a gente cria esse hábito, mais fácil fica de sintonizar com Cristo no cotidiano. É como um hábito mesmo. Aquilo se torna mais, vamos dizer, menos trabalhoso. No início é igual andar de bicicleta, no início é difícil, você cai. Mas à medida que você pratica, aquilo se torna tão natural que você se conecta quase que instantaneamente. Então você vê a dificuldade, você já pensa naquilo. Às vezes nem pensa, né? É quase um processo subconsciente. Você já conecta-se àquela vibração para atuar com mais clareza, com mais discernimento. Então não é apenas um processo intelectivo. Isso é muito importante. O estudo do Evangelho, a compreensão é um processo também de mudança de sintonias. Para abrir espaço para a inspiração dos bons amigos. Como ele diz, né? A conexão, a imatação do nosso espírito com as esferas superiores. E, para finalizar essa primeira parte, para a gente abrir um pouquinho para perguntas, tem essa frase, essa parte importante. Ele diz assim que, estudando a palavra do céu e 4 evangelhos que constituem o testamento de luz, somos, cada um de nós, o 5º evangelho. Então, tem 4 evangelhos aqui. Nós somos o 5º evangelho. Me lembro de uma frase de Francisco de Assis que ele dizia assim: tome cuidado com a sua vida, que talvez ela será o único evangelho que o Senhor encontrará. E a gente às vezes não reflete nisso. Quando Jesus diz ide pregai o evangelho a todas as criaturas, ele não está falando de proselitismo, ele não está falando de conversão, ele não está falando de nada disso. Ele está falando isso aqui. Escreva de tal modo o evangelho na sua vida que quando a pessoa vê você agindo, ela vai ler o evangelho. E a gente vai percebendo na vida que o mais bonito não é ler o evangelho, mas é ler o evangelho na vida de uma pessoa. Quando você vê uma pessoa que vive o evangelho, que te toca de tal maneira, que é um convite à mudança quase que irresistível. Quando a gente olha para a vida do Chico, a gente está lendo o evangelho. Quando a gente olha para a vida do Paulo, quando a gente olha para a vida do Pedro, quando a gente olha para a vida da Madalena, a gente está lendo o evangelho. E eles, é isso, né? Eles escreveram no coração
aquilo que eles conheceram de Jesus. Eles trilharam esse processo que a gente falou, de modo que isso passou a ser um reflexo. Então, primeira coisa, né, falar de Jesus, de evangelho, de evangelização, é falar, sobretudo, do esforço para que nós sejamos o evangelho. Porque senão fica muito difícil transmitir a mensagem. Perde-se a autoridade. E, no caso de criança, sobretudo, eles se conhecem bastante a autoridade. Por mais que a gente ache que não, mas faz uma diferença enorme quando eles veem o indivíduo vivendo o que fala. Recentemente eu vi até uma chargezinha do Chico Bento, né? É interessante, assim, para refletir. Era ele fazendo uma redação, não vou lembrar de tudo, mas ele fazia uma redação em que ele reclamava assim: olha, a professora manda a gente ficar calado, mas ela fala o tempo inteiro. A professora manda a gente não ficar perdendo tempo escrevendo nas coisas, mas ela escreve lá o tempo inteiro. E ele vai citando um monte de coisa e fala: eu acho que a professora quer que a gente faz, que ela não faz. Claro que é uma chargezinha, mas fica a reflexão. E as crianças, no caso, podemos citar para todos, mas sobretudo as crianças, elas têm uma compreensão muito mais profunda disso que a gente possa se imaginar. E daí entra a importância também que a gente sempre fala, né? Da evangelização dos pais. Que é quase que um trabalho infrutífero. Tentar fazer alguma coisa aqui e ela chegar lá e ver tudo ao oposto. Então, é um processo coletivo. É um processo coletivo. E também, no nosso processo, nós que transmitimos a mensagem, temos que fazer o esforço máximo possível para vivenciar essa mensagem. Senão, é muito difícil. Então ele diz ali: o evangelho é inacabado, mas vivo e atuante. O evangelho que ganha vida, deixa de ser uma letra morta e passa a ser um espírito que dá vida. Que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à percepção de todo, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Quanto mais a gente vive o evangelho, menos palavras a gente precisa usar para evangelizar. De novo, a frasezinha de Francisco: pega o evangelho o tempo todo, se necessário, use palavras. Se necessário. As palavras são um recurso auxiliar, mas o primordial é a vida. O que foi o que Jesus fez, né? Ele usou as palavras sim, mas primordialmente ele mostrou tudo que ele apresentou para eles como proposta. Então, falar do evangelho, a gente tem que falar dessa transformação nossa, que nós sejamos uma mensagem viva e atuante, porque isso traz autoridade para a mensagem que a gente está transmitindo. Beleza? Então essa é a primeira parte que a gente queria falar um pouquinho do evangelho. Agora a gente vai falar um pouquinho da parte da educação ou da evangelização. Tem alguma pergunta, alguma dúvida que possa sanar na medida possível? Tranquilo? Tem? Não? É 10 horas. Não, é a segunda parte eu faço depois. Não, é que é um pouquinho mais extenso, eu acho melhor fazer depois. Então tem um cafezinho? Mas assim, eu vou terminar só mais um slide e depois a gente volta. Tá? A gente já finaliza a primeira parte. Para encerrar, a gente trouxe aqui essa fala de Paulo. Porque nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Isso aqui é muito importante. Sempre que nós falamos de evangelização, nós atuamos aqui como aqueles que apontam para uma coisa. Nós apontamos para aquele que pode, de fato, te conduzir. Porque todos nós somos aprendizes dele. Então, evangelizar não é transmitir, nós temos que fazer o esforço máximo para não transmitir nossas opiniões, caprichos pessoais, personalismos. Nós temos que fazer o máximo para transmitir a mensagem de Jesus. Porque ele é o orientador. Nós apontamos para o orientador. E o grande problema surge quando nós passamos a querer ocupar a posição do orientador.
ou quando nós queremos criar seguidores nossos e não seguidores de Jesus. Isso é muito, muito importante. Tem muitas divergências e muitos desvios surgem a partir daí. O que nós fizemos com a mensagem do Mestre foi justamente isso. Nós nos colocamos em tal modo, nós nos consideramos de tal modo importantes que passamos a dizer ou criar teorias em nome dele. Então nós criamos todo um edifício de teorias que ele nunca falou. Por quê? Porque nós achávamos que esse papel de transmitir a mensagem dele nos dava esse direito, né, de criar novas coisas. Que é muito diferente de aprimorar. Né? Então eu me lembro aqui da frase de João Batista. João Batista também é um evangelizador, talvez um evangelizador contemporâneo de Jesus. Ele fez todo um processo de preparo para a vinda do Mestre. E quando ele percebeu que o Mestre chegou, ele disse: é necessário que ele cresça e eu diminua. Esse deveria ser o lema de todos nós que buscamos trabalhar com a evangelização. É necessário que Jesus cresça e nós diminuamos. Porque quem tem luz suficiente para orientar todos é Ele. Nós também precisamos de luz. Nós também precisamos de orientação. Então nós somos mais ou menos aquele espelhinho assim, meio fosco, que mostra um pouquinho assim da luz. Para quê? Para atrair o indivíduo para ele buscar a luz maior. Entende? O nosso processo é sobretudo sensibilizar o indivíduo para que ele possa perceber a importância da luz maior. Tem uma frase da Dona Conte que eu gosto muito. Sobretudo conquistar o educando ou evangelizando para o seu próprio processo de evangelização e educação. Então o papel nosso em refletir a mensagem de Jesus é conquistar o coração dele, ou sensibilizar o coração dele, para que ele perceba o quanto aquilo é importante para ele. E que senão tudo que eu falar para ele é inútil. Por quê? Porque o coração dele não aderiu à mudança. Nosso papel é destacar isso, que, olha, Jesus é o melhor caminho para você. O que eu estou tentando te mostrar aqui é isso. O quão importante é isso. E o quão importante é você buscar essa mensagem. Então, na medida do possível, calar os nossos personalismos, diminuir os nossos personalismos, para refletir a pureza de Jesus. É um processo difícil, sim, mas necessário, para a gente não correr do que a gente tem feito por séculos. Então lembremos da frase de João Batista e dessa frase de Paulo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, com isso a gente encerra essa primeira parte, depois a gente volta com algumas atividades mais práticas. Muito obrigado, Deus.